Por que é que essa vivência do sofrimento, da dor, é tão grande para nós seres humanos? Dá a impressão de que na natureza tudo é tão mais harmônico. Uma árvore dá a impressão de que ela nunca é infeliz por ser uma árvore, um pássaro nunca é infeliz por ser um pássaro. Mas um ser humano, a nossa mente, ela tem verdadeiras estratégias para alcançar a infelicidade, por incrível que pareça. Você já pensou nesse detalhe? A nossa mente, ela é uma verdadeira estrategista. Por quê? Se não houver um problema em alguma questão, a gente inventa outro. Então, algumas pessoas dizem assim, algumas mulheres, os meus seios são pequenos. Outras dizem, os meus seios são grandes. Outros dizem, meu cabelo não é liso. Outros dizem, meu cabelo é liso demais. E cada um de nós cria os estratagemas mentais para não ser feliz como deveria. Simples assim. Nós não sabemos simplificar as coisas e declarar a nossa felicidade. Justamente aquilo que nos faz infelizes é muitas vezes o que o outro deseja ter. A nossa mente, ela vai construindo então esse paradoxo em que, em vez de buscar a felicidade, parece que nós estamos buscando a infelicidade. Isso tudo tem a ver com a própria estrutura do ego, porque o ego, ele é também chamado de corpo de dor. Enquanto nós estivermos vivenciando a experiência do ego, e todos nós, seres humanos, nós estaremos vivenciando essa questão do sofrimento numa dimensão que não precisaríamos vivenciar. Nós criamos na nossa fantasia, se for necessário. Se nós não tivermos nenhum problema real, nós iremos buscar na nossa fantasia um problema para nós preenchermos as necessidades da nossa mente, desse nosso corpo de dor que é o ego, por incrível que pareça. Eu tenho visto também no meu trabalho de muitos anos, tenho trabalhado com pessoas há 28 anos, e nesse tempo eu tenho visto também muitas pessoas que mergulharam num profundo sofrimento e que têm vivido apenas a faceta da dor e do sofrimento. São pessoas que se tornaram então egocêntricas, ou seja, a vivência do ego é tão forte que é como se toda a dor girasse em torno do umbigo dessas pessoas. São pessoas que vivem mergulhadas na dor e no desprazer e no desconforto. Por exemplo, um exercício que eu dou para as pessoas quando elas se achegam a mim, elas não conseguem vivenciar situações boas na vida delas, eu dou um exercício que é assim: vamos fazer a lista da abundância. Vamos lá. Você vai escrever aí nesse papel tudo o que você vivenciou desde o início da sua vida como prazer, como coisas boas. E aí a pessoa começa a escrever e existe uma resistência tão grande na maioria das pessoas que é uma coisa fenomenal. É uma coisa de se admirar mesmo. A pessoa começa a fazer a lista e ela começa a ver que houve coisas boas na vida dela e ela se admira. Quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai me deu um velocípede, eu fiquei tão feliz naquele dia. Quando eu tinha 5 anos de idade, aconteceu tal coisa e foi muito bom. E ela vai fazendo a lista até chegar aos dias atuais. E por incrível que pareça, a lista não a deixa muito alegre, porque a lista contradiz aquela certeza e a convicção de que ela tem de que ela deveria ser muito infeliz. Mas pelo menos essa lista começa a dar para essa pessoa a dica de que tem alguma coisa errada nessa lógica dela de ser tão infeliz porque não houve nada bom na vida dela. Bem, nós temos uma tendência a pensar que algumas pessoas não têm nenhum motivo para ter um desprazer. Quando você me vê, por exemplo, aqui fazendo vídeos e quando você vê tantas pessoas na internet e você pensa assim, não, essas pessoas não têm nenhum motivo para ter um desprazer. A Lucilene, por exemplo, já é terapeuta, as coisas estão bem resolvidas na vida dela, as coisas estão fluindo, é o que você deduz. Mas, é como eu falei, a mente humana, ela é uma estrategista em encontrar um problema. Se não houver um problema real, nós criaremos um outro problema. Então não tem essa ilusão de que tem alguém que tem uma vida perfeita e que não tem problema. Esse é um estratagema da sua mente, que a sua mente está usando para colocar você nesse buraco de que só você tem problemas.
Veja bem, a dor é uma coisa real do ser humano. A dor é uma realidade do dia a dia. Esses estratagemas da mente, eles acontecem todos os dias como um impedimento para que a gente consiga simplesmente dizer, eu sou feliz. Nós podemos usar o estratagema de que o passado foi melhor do que hoje, de que as coisas hoje não conseguem, não podem ser boas. Enfim, nós podemos usar todo tipo de estratagema, mas a questão é que uma pessoa que vive em função das coisas negativas, ela tem uma tendência depressiva extremamente grande. É como se nós tivéssemos dois banquinhos na nossa mente, que é o banquinho do emocional negativo e o banquinho do emocional positivo. E essas pessoas que têm uma vivência do desprazer, do desconforto, da dor muito grande como seres humanos, elas vivem essa vivência do negativo como uma coisa muito mais intensa do que o positivo. E é muito interessante porque assim chega a ser tão gritante, né, que as pessoas vão desenvolvendo depressão por esse motivo. Eu vou dar um exemplo bem clássico que eu vivo, né, que eu já vivi por diversas vezes trabalhando com pessoas. Eu estou ali ouvindo a pessoa e de repente, num dado momento, ela diz assim: nunca ninguém parou para me dar atenção, nunca ninguém parou para me ouvir. Eu sou uma pessoa sozinha, eu sou solitária, eu sou uma pessoa infeliz. E detalhe, eu estava ali às vezes ouvindo essa pessoa por meia hora, por uma hora que seja, eu estou ali e ela não está me vendo. Ela tem uma tendência a negativar tudo, ou seja, as experiências dela são todas levadas ali para o banquinho negativo. Ninguém me ouve, ninguém está comigo. Uma sensação de solidão tão grande que essa pessoa pode vivenciar, sendo que existe pelo menos uma pessoa que está ouvindo ela, que sou eu, mas ela não enxerga isso. Então, ela precisa, para ter essa vivência do negativo tão grande, ela precisa negar qualquer coisa positiva que venha. Por exemplo, ela sonha namorar, ela sonha ter um companheiro, uma companheira, e de repente vem essa pessoa que ela desejava, uma pessoa agradável de estar junto, uma pessoa que ela quer ficar junto, mas de repente ela começa a falar assim, então, essa pessoa até que é legal, sabe? Mas também como é que eu vou ficar com uma pessoa que não tem nem carro? A pessoa não tem carro, só tem uma bicicleta. Ah, como é que eu posso me realizar com uma pessoa que só tem uma bicicleta? Pronto, já aconteceu aí o impedimento que a mente achou, o subterfúgio que a mente achou para que a felicidade seja banida. E assim vai essa pessoa seguindo pela vida. Tudo que vem de bom, ela consegue arruinar com essa experiência ruim e de repente fica no 0 a 0 de novo. Ela está sozinha, ninguém a ouve, ninguém quer estar com ela, não aparece nem ninguém bom para a vida dela, né? E ela vai entrando em depressão, é claro, porque a depressão é um símbolo de morte, ou seja, tá faltando coisa positiva, coisa que indique vida, e tá sobrando coisa negativa que indique morte, que indique falta de vida. Então essa pessoa vai entrando numas de que a vida não vale a pena, as coisas não acontecem para ela, as coisas são todas negativas e as coisas não fluem. Um caso clássico, por exemplo, uma moça muito bonita, muito elegante, muito inteligente, que arruma um namorado, o namorado dos sonhos, um namorado inteligente, um namorado interessante, mas o namorado é meio distante, o namorado trabalha bastante, então ela diz assim, ele não me dá a atenção que eu quero. Aí ambos estão, né, prestes a se casar já, e ela diz, não, ele não me dá atenção suficiente. Ele trabalha demais e quando eu faço uma pergunta para ele demora para responder. Eu não sei, sabe? Eu prefiro que ele seja feliz sozinho. Eu acho que eu não sou a pessoa ideal para ele. E pronto, essa pessoa começa a tecer planos de que ela vai se livrar desse relacionamento. Tá bom demais para ser verdade. E de repente, se as coisas começam a ficar tão boas que ela começa a perceber que ela tem que jogar fora a teoria de que as coisas são ruins. Então ela não corre esse risco. Ela vai achando o estratagema, vai deixando a mente dela fluir,
criando um estratagema de que as coisas são ruins mesmo, de que as coisas não são boas, de que as coisas não podem ser boas para ela, e ela se afunda nesse labirinto e as coisas acabam não sendo boas mesmo. Ela fecha o esquema de que coisas boas não são para ela. E aí essas pessoas negativas, elas sempre têm, como eu falei, um padrão de comparação. O outro está pronto. Olha como as coisas vão bem para tal fulano. E ela não percebe que o tal fulano muitas vezes ralou, viu até na dificuldade uma coisa boa, se alegrou quando viu um obstáculo porque viu que seria fortalecido daquele obstáculo, né? Uma pessoa otimista, ela tem essa estratégia de ver até mesmo naquilo que é negativo, aparentemente, uma coisa boa, um motivo para crescer, para sobreviver àquela circunstância e sair ainda mais forte. Mas a pessoa negativa, ela não vê assim, ela só vê o outro pronto e ela pensa, o outro já nasceu pronto, o outro já nasceu melhor do que eu, a pessoa está bem e eu não vou ficar bem. Então, assim, as estratégias que nós precisamos usar para a nossa mente é de começar a vermos em cada detalhe coisas boas. A começarmos a parar para ver a vida, a permitir que coisas boas entrem na nossa vida e nós seremos menos egocêntricos, né? Nós estaremos cultivando menos esse corpo de dor na nossa vida, porque ficar nessa vivência do negativo e de que as coisas ruins só acontecem comigo é uma coisa mais fácil do que se imagina. E milhões de pessoas, né, milhares de pessoas têm tido essa vivência. Talvez isso esteja acontecendo com você. Eu acredito que assim, quando as pessoas vêm a mim com essa vivência negativa, eu procuro o máximo possível fazer com que a própria mente dela consiga consiga permitir algum espaço para alguma coisa boa, né? Agora, existem pessoas que já se habituaram tanto que acabam precisando, né, de alguma medicação, de algo que dê primeiro um up no cérebro, para que a mente consiga acompanhar, não é? Mas na maior parte das vezes, o que eu procuro fazer é trazer essa pessoa à tona, trazer essa pessoa à luz, trazer a lucidez, para que essa pessoa consiga entender então que a vida, né, podia ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita, a vida já é bonita, existem muitas coisas para se ver, existem muitas coisas positivas, começar em detalhes, ter a paciência consigo mesmo, de não querer que tudo seja mágico e perfeito do dia para a noite, mas ir construindo esse processo de beleza. É fundamental para sair desse caos em que o sofrimento e a dor são a base de uma vida, muitas vezes. Se você se identificou com esse vídeo ou conhece alguém que tenha essa questão e que você já identificou, compartilhe esse vídeo, é muito importante. Que essa corrente do bem, que essa corrente de transformação para uma vida melhor sejam alcançadas, né? Que outras pessoas sejam alcançadas por essa rede, que a gente consiga então fazer o bem através desse compartilhamento.